a tua audiência. Bom, Gufo, hoje 2 anos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. É uma data para a gente não esquecer, né, Giba? É muito importante a gente relembrar que hoje haverá lá em Brasília uma série de atos, mas o que eu acho mais importante da gente relembrar dessa série de atos é a devolução das obras artísticas que foram depredadas naquele 8 de janeiro. Entre elas, o relógio Martinot. E eu gosto sempre de lembrar, eu contei já essa história aqui, eu gosto de relembrá-la porque ela faz com que a gente entenda um pouco o grau do que foi a depredação que teve aquele dia, no 8 de janeiro de 2023, lá em Brasília. Porque esse relógio, Laura Giba e melhores ouvintes, só 2 foram fabricados. O Martinot, do Balthazar Martinot, que era o relojoeiro da coroa francesa, só 2 foram feitos em Versailles naquela época. Para quem não lembra e quem não estudou história, em 1789, né, vocês vão estudar história, pelo amor de Deus, teve a chamada Revolução Francesa, que foi quando a burguesia tomou conta do Palácio de Versailles, derrubou a monarquia francesa, e entre depredações, roubos, pilhagens, terminou sobrevivendo o Martinot. Sendo que um dos 2, que foi dado de presente ao rei Dom João VI, rei de Portugal, o Dom João VI, quando ele fugiu de Portugal para fugir de Napoleão Bonaparte, que em 1799, 10 anos depois da Revolução, tomou conta de Versailles e depois, em 1808, invadiu Portugal e forçando essa fuga do rei Dom João VI, o Dom João VI, quando veio ao Brasil, ele trouxe o seu Martinot, que ele ganhou de presente da coroa francesa. Um dos 2 únicos exemplares desse relógio, que é uma peça, uma obra de arte, um design do André Bouillet, que é um designer de joias. Então o relógio, ele é um relógio, mas é uma joia também, né, por sua beleza estética, pelo ouro, pelas cascas de tartaruga e a peça que não se usa mais esse tipo de material para se fazer. E então esse relógio, Giba e Laurinha, sobreviveu a invasão de Napoleão de Portugal, a Revolução Francesa, a fuga de Dom João VI para o Brasil, a todos os séculos aqui no país e todos os problemas que nós tivemos, mas ele não resistiu aos vândalos golpistas e principalmente ao senhor Antônio Cláudio Álvares Ferreira, que eu faço questão de citar aqui, esse criminoso, que entrou no Palácio, lá no Palácio de Governo brasileiro e destruiu esse relógio. Tem vídeos, né, dele chegando, pegando o relógio, jogando o relógio no chão como se fosse nada, né, como se fosse um bebedouro, como se fosse uma coisa qualquer que ele quer destruir ali, um armário que ele pegou, quer jogar no chão, pegou essa peça histórica. Ele dá uma hesitada antes, né, no Sim. vídeo. Ele passa ali, dá uma olhada, faz de conta que vai, aí volta e derruba né? O relógio. E ontem o relógio foi devolvido, Giba, restaurado. Ele foi para a Suíça para ser restaurado e hoje vai ser apresentado de volta ao Brasil, porque isso é uma peça nossa, uma peça brasileira. Então, quando pensa assim, né, Giba, uma pessoa entra na tua casa, na sala da tua casa, sobe na mesa da sala da tua casa e defeca no meio da tua sala da tua casa. Faz um cocôzão lá no meio da sala da tua casa. Como é que tu te sente? Como é que tu te sente com essa invasão? Como é que tu te sente com essa invasão de privacidade e também com a invasão dos teus direitos, da tua integridade, dos valores que tu tem para tua casa? Alguém vai lá e faz isso. Foi como eu me senti com aquelas pessoas que entraram lá no Supremo e cagaram no meio do Supremo, que mijaram lá no Palácio de Governo, eu não estou conseguindo lembrar o nome agora do Palácio do Alvorada. Ou seja, essas pessoas, elas não somente quiseram dar um golpe, criar o caos para que depois aquilo fosse levado a um golpe, mas elas também infringiram várias situações de direito que elas teriam se elas fossem apenas manifestantes. O legal da democracia é que ela permite que a gente faça o que a gente quiser de manifestação. Que a gente se junte, nós 3 aqui, se a gente quiser nós 3 agora ir lá para fora e falar abaixo a lei da gravidade, a gente pode fazer. Porque a democracia nos permite fazer isso. Agora, se a gente quisesse quebrar alguma coisa para defender essa vontade, aí a gente estaria infringindo as leis e teria que responder na justiça por infringir essas leis.
A democracia, ela permite essa expressão de liberdade. O que essas pessoas querem é o direito a cometer crimes. Elas querem que o crime seja legalizado. Essa é a diferença que elas não conseguem enxergar. Elas dizem, estão tolhendo a minha liberdade. Não, parceiro. Se tu fosse somente lá na frente do Congresso manifestar, como tantas manifestações já foram feitas na história do Brasil, fosse lá somente levantar a tua bandeira, o teu cartaz, o nome dos teus políticos, o que tu quisesse para dizer assim, não, eu sou contra o que está aí, e voltasse para casa tranquilamente, ok, isso é parte da democracia. Agora, na hora que isso se transforma em pilhagem, destruição, em quebradeira do patrimônio público, em defecar no plena sala do Supremo Tribunal, depredar objetos de arte como esse que eu citei agora, o relógio Martinot, o relógio de Netuno, que é uma obra que traz, olha a história que traz, isso vem desde 1789, gente, né, um dos períodos mais importantes da história da humanidade. Esse relógio sobreviveu a tudo isso, sobreviveu a Napoleão Bonaparte, sobreviveu à fuga de Dom João VI para o Brasil, mas não sobreviveu ao Antônio Cláudio Alves Ferreira, que já está condenado a 17 anos de prisão. Então, Giba, é importante que a gente hoje relembre isso, todos esses atos simbólicos que terão lá em Brasília, é para a gente relembrar de que a democracia resistiu a esses malucos. Resistiu a essas pessoas que estavam lá rezando por um pneu, chorando por um pneu, para que o pneu, pegando um celular e botando na cabeça para que os extraterrestres fossem lá e prendessem o Alexandre de Moraes. Pessoas completamente descoladas da realidade, que não fazem a menor ideia de como funciona um país, de como funciona a estrutura de um país, de como funciona uma democracia, de que, se quer que a tua liderança seja presidente do Brasil, trabalha democraticamente para isso, a estrutura existe para isso, a estrutura partidária, participa do teu partido, vai lá nas prévias, elege a pessoa, faz campanha, convence as pessoas democraticamente, isso é tão bonito, né? Isso é tão importante. Por que desperdiçar isso em nome de uma ideia tosca, uma ideia absurda? E o que mais me machuca hoje, assim, vendo tudo isso, é que muitas pessoas inteligentes, capacitadas, inclusive o nosso colega, que é presidente da Academia Brasileira de Letras, o Merval, publicou ontem uma coluna no jornal o Globo defendendo o golpismo. Me machuca esse tipo de situação porque são pessoas ilustradas, são pessoas que têm capacidade e nas suas redes sociais elas estão, de alguma forma, pedindo anistia para esses criminosos. E, gente, não tem nada a ver com ideologia de direita ou de esquerda. Se fossem manifestantes de um golpismo de esquerda, eu falaria a mesma coisa. A democracia, ela é igual para todo mundo. E ela tem o direito de manifestação de todas as fontes, de todas as verdades, de todas as mentiras, todas as expressões elas são permitidas. Na hora que elas infringem a lei, elas precisam passar por esse crivo da justiça. E isso é democrático. Agora, ir lá e depredar, e pilhar, e depois querer criar um caos para que generais façam um golpe porque na cabeça deles a democracia não foi atendida e eles têm que preservar a lei e a ordem, isso não pode mais acontecer, Giba. Porque se a gente estivesse num regime de autocracia, de ditadura, essas pessoas nem poderiam estar lá. Elas seriam dizimadas, elas seriam mortas. O exército, ou quem fosse, as forças armadas que estivessem lá, elas simplesmente metralhariam aquelas pessoas, como a gente já viu em vários lugares. Na Venezuela, na China, na Arábia Saudita, em qualquer lugar que há uma manifestação pública em ditaduras, é porrada. O pau come e as pessoas vão presas ou elas morrem. Elas não têm direito à manifestação. Então, olha o paradoxo disso. Essas pessoas estão pedindo uma liberdade, elas tiveram essa liberdade atendida e na hora que elas infringem a liberdade, elas são julgadas e agora elas querem anistia por cometer crimes. Então é bom a gente lembrar, dia 8 de janeiro vai ficar sempre na história do Brasil, para a gente lembrar essa tentativa de golpe de pessoas descoladas da realidade, que não fazem a menor ideia de como funciona um país, não fazem a menor ideia de como funciona uma estrutura democrática e acham, em algum lugar da cabeça delas, de que a ditadura é o melhor sistema. Essa data vai ficar marcada, sem dúvida, né? Pelos próximos muitos e muitos anos, né? Talvez até, assim, para sempre. Esperamos que sim, né? Sim. E o primeiro ato dessa cerimônia aí, em defesa da democracia,
Estava marcado justamente para as 9h30, deve estar acontecendo ainda, que é justamente mostrar ali o relógio, né, que foi restaurado. O segundo ato, marcado para as 10h30, é o da apresentação do quadro As Mulatas, do Di Cavalcanti, que também foi vandalizado, né? Os caras pegaram uma faca ali, fizeram vários buracos naquela obra lindíssima. A peça ficava no 3º andar do Planalto, foi furada e rasgada pelos extremistas. Tudo muito triste o que aconteceu, né? Aquelas imagens vão ficar na nossa mente por muito tempo, impressionante. E não somente isso, né? Como muitos políticos, muitas lideranças que precisavam naquele momento se manifestar contra e ou ficaram caladas ou se manifestaram a favor, inclusive muitos se elegeram agora vereadores, né, em diferentes lugares. Isso que é meio difícil da gente lidar também com a democracia é que essas pessoas, elas têm seus direitos políticos, elas têm seus direitos de participação, de vida pública, só que elas não entendem, Giba, isso eu volto a repetir, elas não entendem que a liberdade de expressão, essa liberdade que elas tanto pedem e clamam, ela tem o limite da lei. Eu posso falar o que eu quiser, o que der na telha. Eu estou aqui no microfone público com alcance de milhões de pessoas. Se eu falar alguma coisa que eu infrinja a lei aqui, eu vou ter que pagar por isso. Mas eu tenho o direito de estar aqui falando. Numa ditadura, estaria um censor ali fora e na hora que eu abrisse a boca, ele ia me pegar pelo cangote, ia me levar para a sala de massagem, me encher de porrada e vocês nunca mais iam me ver. E isso é o que essas pessoas não entendem. Elas infringiram a lei e elas têm que pagar por isso. Então, o 8 de janeiro, para a gente fortalecer a democracia ela tem vários passos. O primeiro passo é o direito à expressão, o segundo passo é o direito ao voto, o terceiro passo é a justiça. Se a gente não aplicar justiça a esses vândalos, esses criminosos, a gente não vai fortalecer a nossa democracia. Por isso que é tão importante a gente lembrar hoje, e há vários foragidos, né? Inclusive alguns gaúchos são foragidos, que já foram condenados estão foragidos. Mas essas pessoas precisam pagar, sem anistia, elas precisam pagar pelos seus crimes. E sobre a anistia, Golfo, muita gente pedindo anistia para quem defende ditadura e para quem cometeu esses atos antidemocráticos. Lembrando que no Brasil, na história do Brasil e em outros países também, anistia é para quem em governos passados, quando eram ditaduras, para aquelas pessoas que lutaram contra aquelas ditaduras. Exato. Ou seja, aí aquele país deixou de ser uma ditadura e aí anistia-se aquelas pessoas que eventualmente cometeram atos violentos e fora ali das regras contra a ditadura, não contra a democracia. Está sendo invertida uma lógica que é muito importante. Que muita gente esquece isso, né? Sim. Não, essa inversão da lógica das coisas é mais um absurdo que essas pessoas que são descoladas da realidade querem montar uma narrativa a favor delas que não cabe, simplesmente não cabe. E ainda bem que as nossas estruturas elas estão se fortalecendo. É bom lembrar que aquela caminhada que o presidente Lula fez com os governadores do Palácio do Planalto, não da Alvorada, desculpa, do Palácio do Planalto até o Supremo, no dia lá posterior ao dia 8 de janeiro, foi muito simbólico, foi importante. E hoje, mesmo que esteja mais... vai estar um pouco vazio em relação... Muitos governadores não irão, o presidente do Senado não vai estar, já avisou, o presidente do Supremo também não vai estar, mas mesmo assim, quem estiver lá vai ser importante como um símbolo de que, olha... Executivo, Legislativo, Judiciário estão juntos, o tripé da democracia resistiu. Resistiu também porque são os incompetentes do outro lado, né? A gente, agora essa investigação que está acontecendo em torno dos chamados kids pretos, General Braga Neto, os generais envolvidos, Mauro Cid, etc., a mostra de como esses golpistas são, além de ignorantes, incompetentes. Porque não conseguiram, assim, é patético a organização da tentativa de golpe deles, o que deixa tudo mais risível. Mas mesmo assim, a gente tem que apontar o dedo e dizer, olha, isso é crime. Não pode, por mais patético que seja, é crime. Então, é bom a gente relembrar sempre o 8 de janeiro. E eu volto a repetir, melhores ouvintes, não tem nada a ver com direita ou esquerda, não tem nada a ver com ideologia, tem a ver com
democracia, com o direito à liberdade, se fosse um golpe, tentativa de golpe da esquerda, eu estaria aqui falando a mesma coisa. Bom, para a gente seguir nessas pautas